Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Mujibeda Vibhagine Vyomabda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sava Vedanta Sedanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatosh Maham Om Shanti 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 Om. Verso 21, da porção Raja dos 5 elementos sutis, surgiram os órgãos da ação. A fala, as mãos, a fala naturalmente é o nosso órgão de comunicação, como o Fábio disse, as mãos é de manuseio, manipulação, manuseio, os pés é de locomoção, o ânus é de excreção e o sexo é de reprodução. Esses são os instrumentos através dos quais nós interagimos, né, com o mundo. Os órgãos de ação, mais a mente, o intelecto, né? Os órgãos de ação aqui, os órgãos de ação, é responsável por essas atividades, né? Os órgãos de ação, mais a mente, o intelecto e o sistema de memória constituem aquilo que nós chamamos o ego, o agente das ações, né? Esse sentimento, né, de eu, o Jiva, né, a minha personalidade como aquele que pensa, fala, age, né, e, como se diz, Fábio? Se apropria, né? Se apropria dessas atividades que pertencem fundamentalmente ao sistema Ishvara, né? Tudo ocorre devido ao poder de Ishvara, mas o Jiva humano, ele se apropria como agente, né? Ele se apropria de, não, esse é meu pensamento, minha ação, minha resposta, meu karma, etc, etc. Esse é o ego. Não existe nenhum problema com o ego, não? O ego simplesmente precisa ser compreendido, educado, né? De modo que ele saiba, né, exercitar o seu papel como agente de recepção e resposta e ação em harmonia com as leis naturais do Lord Ishvara, né? Então, o ego, ele não desaparece, ele permanece. A ideia de que o ego precisa, né? Não, o ego precisa ser abraçado, né, gentilmente educado, né, de modo que ele se torne um ego inteligente, um ego sábio. Existe no mundo espiritual tantos desses gurus e ashras cujo ensinamento principal é dar porrada no ego, né? Publicamente, humilhando as pessoas, dizendo é bom pro seu ego. E as pessoas pagam para isso. É o karma deles. É o karma deles, é. Ok, o verso 22. Prana, o ar vital, surgiu da porção rajásica, rajas dos 5 elementos sutis. O tamatras, né? O tamatras, de novo, a porção rajásica deu origem aos órgãos das ações e dá origem também ao nosso sistema fisiológico, né? O nosso sistema de prânico, né? Os ares vitais, né? A prana, o ar vital, surgiu da porção rajásica dos 5 elementos sutis. Dividiu-se nas 5 funções fisiológicas, né? Então essa energia, né, rajásica dos 5 elementos, né, elas se combinaram, né,
inteligentemente elas se combinaram, assim, ok, você vai para lá, você vai para cá, pá, entendeu? Todo o sistema prânico, né, inteligente, bem distribuído a partir dessa predominância de rajas, né? Então essas 5 funções fisiológicas é a respiração, a excreção, a assimilação, a circulação, e tem um outro poder, que é o poder de expelir objetos indesejáveis. A gente sabe, quando a gente tem alguma coisa, começa a vomitar ou tossir, né? O nosso sistema prânico, aquela função dele, está procurando expelir Corpo estranho. um corpo estranho. É. E esse poder também, que tem o nome, é Udana, ou Udana, ele tem o poder de extrair o corpo sutil do corpo físico quando é hora da gente dizer goodbye, né? Obrigado, Ishvara, né? Etc. Então, Ishvara, através dessas pranas, ele vai lá e faz essa cirurgia altamente delicada. A maioria de nós, devido a essa identificação, né? Essa fixação que eu sou o corpo, né? O corpo sutil, de modo que ele possa realmente se desassociar do corpo físico, né? Ishvara tem que colocar a gente em coma. A maioria de nós entramos em coma antes de que o corpo sutil possa se desprender do corpo físico. Porque, caso contrário, o indivíduo, a mente do indivíduo vai resistir, vai lutar, vai brigar, não, eu quero ficar. Né? Andando Ishvara muito inteligentemente, ele coloca o indivíduo em coma. A gente vê nos filmes de Hollywood que todo mundo morre, né? Consciente até o último momento, né? Aquilo ali é, como é que a gente diz a expressão? É história para fazer boi dormir? História para boi dormir. História para boi dormir. Porque a realidade é que quase todo mundo vai em coma antes de dormir, por causa do choque psicológico, né? De você se dar conta de que, ok, eu vou deixar o corpo, a gente pensa, eu vou morrer, eu vou deixar de existir, essa é a noção, né? É muito interessante isso, porque tem muita gente que normalmente resiste. A família precisa ir lá e ficar falando para ele que chegou a hora. Vai, tudo tranquilo. Tudo certo. Então, o Jnani é aquele que devido a essa associação, né, ou essa identidade, né, que shift do corpo para a consciência, é aquele que tem a possibilidade de permanecer consciente até o último suspiro, até o último prana, aquela que deixa o corpo e não retorna, né? Os relatos dos indivíduos em torno a Osho Rajneesh são que ele permaneceu consciente até o último suspiro, né? O médico dele falou que foi incrível, porque parecia que ele estava nos deixando para fazer um piquenique de final de semana, né? E as pessoas começando a chorar, ele falou, que isso, cara? Você não aprendeu nada, não? O verso 23. Os 5 órgãos sensoriais, os 5 órgãos das ações, os órgãos sensoriais, os órgãos de recepção, os órgãos de ação, os 5 áreas vitais, o sistema fisiológico, a mente, o intelecto e o ego, e a gente pode jogar ali, já que ele mencionou antes, o sistema de memória, tudo isso juntos formam aquilo que nós chamamos o corpo sutil. Tudo isso não são partes, o corpo sutil não é uma composição de partes, mas é simplesmente um organismo integrado com diversas funções, não é? Para efeitos didáticos, a gente, né, de modo que a gente possa compreender essas funções. O corpo sutil não pode ser percebido pelos órgãos dos sentidos. São os nossos órgãos dos sentidos, os órgãos sensoriais, eles foram desenhados para perceber o quê? Objetos. O mundo, né? O mundo dos objetos. Ele percebe o mundo dos objetos, ele percebe o mundo dos objetos sutis também, né?
Mas não é exatamente os órgãos sensoriais. É e não é, entendeu? Porque os órgãos sensoriais são aquela função do corpo sutil que projeta o estado do sonho, dos sonhos, né? Então, no estado do sonho existem aqueles objetos que são projetados pelas impressões, né, retidas, né, derivadas das percepções anteriores, né, as percepções durante o nosso estado de vigília, né, elas são retidas e mais tarde, então esses órgãos que pertencem ao corpo sutil, ele também projeta as memórias, né, retidas daquelas impressões. Ok, os 5 órgãos sensoriais, os 5 órgãos de ação, os 5 áreas vitais, a mente, o intelecto e o ego juntos formam o corpo sutil. O corpo sutil não pode ser percebido pelos órgãos dos sentidos. Ele é conhecido, percebido como Linga Sharira. Linga Sharira, aquele pelo qual algo é conhecido, né? Então, muito simplesmente, os olhos nos permitem de ver, né, o mundo dos objetos. Os olhos é aquilo através do qual nós percebemos e conhecemos, experimentamos os objetos, né? Mas os olhos não podem ser vistos porque eles são o veículo, né, o medium através do qual, né, a visão ocorre, né? O corpo sutil não pode ser percebido pelos órgãos dos sentidos, né? Ele é conhecido como aquele através do qual as coisas são conhecidas. Linga significa um sinal. Sharira significa algo que é percebível. É feito, Linga significa sinal, Sharira algo que é percebido, né? Perecível. Oh, agora fez senso, porque eu não estava conseguindo. Eu falei, eu vou ter que trabalhar um pouco sobre essa frase para ver se eu entendo, né? Então é perecível. Então, Linga significa um sinal, Sharira significa algo que é perecível, né? Como a gente sabe, o corpo sutil não pode ser percebido, é conhecido como Linga Sharira, é algo, aquele pelo qual o mundo é conhecido. Linga significa sinal, Sharira significa alguma coisa que é perecível, né? Ainda assim, eu não. Vamos ver se os comentários vão ilustrar um pouco melhor esse significado. Porque revela toda a realidade em constante transformação, que perece. Não, mas eu entendi entendi a frase dizer que o Linga Sharira, que é o corpo sutil, ele né, em sua denominação, ele significa um sinal e significa Sharira, algo que é perecível. Eu tinha pensado que fosse o corpo sutil é perecível. Ou o que ele percebe. Também, né, como ele, ver se minha compreensão está correta, professor, como o corpo sutil está no âmbito, né, de Maya, tudo é perecível. Né? Mas aí é que eu quero ver o que os comentários vão dizer, porque o corpo sutil ele é sujeito a constante modificação, como tudo em Mitya, mas o corpo sutil é eterno, por isso que nós temos a expressão do Jiva eterno. Ele não perece, o corpo físico perece, o corpo sutil. Talvez isso aí queira dizer que o corpo sutil é aquilo que sinaliza o mundo dos objetos, que é algo que é perecível. Talvez seja isso, entendeu? Nesse sentido que eu pensei. Revela a realidade perecível, aquela que não somente se modifica, mas tem um início e um fim. Como Linga Sharira, aquele pelo qual o mundo é conhecido. Linga significa um sinal. Sharira. Mas está muito mal elaborado essa. Algo que é perecível. Eu teria que ler a frase em inglês. Eu tenho aqui. Mas eu não tenho. Sou muito. Eu não quero. Né, essas coisas pequenas assim, menos que vocês achem extremamente importante. Vamos ver se tem algum comentário, mas muitas vezes não tem nenhum comentário. Não.
Vamos ver aqui. Mas, professor, você falou uma coisa agora que, para mim, acho que ainda é objeto de dúvida. O corpo sutil, ele dissocia do corpo físico, ele tem um recolhimento no corpo causal. Sim. É isso que transmigra para Sim. um novo corpo, um novo jiva. Mas aí em autorrealização e liberação não ocorre uma dissolução? Sim, mas não seria bem descrita com a palavra perecível, né? Seria mais se dissolve com o autoconhecimento, né? Ok. So, esse corpo sutil, né? O Linga Shahira é feito de sattva, mas é fácil compreender que ele é extremamente sutil, por isso a denominação corpo sutil, né? Ele requer essa energia sutil, essa matéria sutil, chamada sattva, e reflete a consciência. Por isso, é um sinal, um indicador. Agora começa a explicar um pouco a noção do sinal. O verso mesmo vai ilustrando, né? Por isso, ele é considerado um sinal, né? Porque ele sinaliza a presença, né, de um princípio consciência, né? O que um espelho é? O espelho, de um certo modo, ele vai revelar ou sinalizar, né, a presença da luz, né, ou a presença de objetos, né, é um sinalizador, né, é um revelador, né, ele faz uma propaganda, né, através do corpo sutil, né, a consciência pode ser inferida, né, é um modo de anunciar, ei, cara, dá uma olhadinha aí, né, vocês estão conhecendo o mundo, né, iluminando o mundo, porque existe uma luz. Não pense que vocês, esses espelhos inertes, são autoluminosos, né? Não pense que vocês, já estou fazendo, né? São os caras, né? Você simplesmente, você deve a sua existência, a consciência, a sua luz, né? E nesse sentido ele sinaliza, né? Significa um sinal. Shahira significa algo que é perecível. É feito de sattva e reflete a consciência. Por isso é um sinal ou um indicador da presença da consciência. Ele está sempre sujeito a mudanças conforme os gunas se modificam. Aí eu não sei se essa parte... O perecível é isso aí, né? Yeah. Mas o perecível, eu acho que não seria a palavra mais... Ah, sim. É. Mas deve ser Você tinha que olhar essa... Qual é o que diz no inglês, se você tem acesso aí? né? Não, a frase toda é assim, ó. Só aquela parte. É conhecido como Linga Shahira. It is known as the Linga Shahira, that by which something is known. Linga means a sign, and Shahira means something that is perishable. Perishable. Né? It is made of sattva and reflects awareness. Yeah. Hence, it is a sign or indicator of the presence of awareness. It is subject to change as the gunas modify it. Yeah. Veja bem, porque algo que é sujeito a constante mudança, modificação, não é sinônimo de perecividade, né? É algo, né? E o corpo sutil, ele não é perecível porque ele sobrevive, né? Ele sobrevive até mesmo à dissolução do universo, em Pralaya, ele permanece lá como semente, né? Então, a última frase se refere à sua propriedade de constante modificação, não de perecividade. Macrocosmos e microcosmos. Quando prânia, o jiva, se identifica com o corpo sutil individual, ele é chamado de Taijasa, o luminoso ou o sonhador. Quando o Ishvara se identifica com todos os corpos sutis, é conhecido como Hiranyagarbha, o ovo dourado, né? O corpo macrocósmico, né?
do universo, né? Manifesto em sua, eu penso que esse universo sutil, né? A mente universal, vamos ver se é isso. Quando o prânia, o jiva, se identifica com o corpo sutil individual, ele se chama taijasa, ele está dormindo, né? Aí ele se identifica com o corpo sutil individual, né? Do indivíduo, as suas vasanas, né? as suas impressões mentais e emocionais, aí ele projeta essa realidade subjetiva e ele é conhecido como taijasa, né? O jiva, o prânia, identificado com o conteúdo de suas vasanas, né? Projetados. Que é o luminoso. Taijasa é um nome bonito que significa aquele que brilha, aquele que ilumina, entendeu? Porque ele ilumina o seu mundo interior, ele brilha, né? O seu mundo interior, né? Ele não reflete o mundo exterior projetado por Ishvara. Ele brilha, ilumina, ele é autoluminoso no sentido que ele ilumina o seu mundo interior. Quando Ishvara se identifica com todos os corpos sutis dos jivas, né? É conhecido como Hiranyagarbha, o ovo dourado, o universo em sua condição potencial. Vamos ver o que essa descrição, esse desdobramento aqui fala sobre isso. Se ambos, Jiva e Ishvara, nascem do corpo sutil, qual é a diferença? Vamos ver qual é o comentário mais essencial aqui. Se ambos, o Jiva e Ishvara, nascem do corpo sutil, qual é a diferença? Ishvara é consciência identificada com tudo. A consciência original pura não se identifica com nada. A consciência identificada com um determinado corpo sutil é um Jiva. Então, a consciência não se identifica com nada. A consciência original pura não se identifica com nada. Mas Ishvara é a consciência identificada com a totalidade. Então, Ishvara, a consciência não se identifica, mas através do seu agente chamado Ishvara, e tem o potencial de se identificar com a totalidade. Portanto, é chamado Ishvara. Seria isso, Fábio? E a consciência original pura não se identifica com nada. A consciência identificada com um determinado corpo sutil é um Jiva. Taijasa é apresentado como um indivíduo porque só tem conhecimento do seu próprio corpo sutil. Ele simplesmente é identificado com suas ideias, noções, etc. Isso são todas definições muito sutis e relativamente vagas, entendeu? Que servem ao propósito de ficar queimando nossos neurônios, refinando o nosso intelecto, né? Porque tem textos que principalmente servem ao propósito de afiar os nossos intelectos, né? Então, o prânia, o jiva, se identifica com o corpo sutil individual, ele se chama taijasa. Ele dorme, ele acorda identificado com o conteúdo do seu corpo sutil, né? Essas impressões, ele brilha, né? E projeta o conteúdo de suas vasanas. Quando Ishvara se identifica com todos os corpos sutis, é conhecido como ovo dourado. Esse conceito do ovo dourado, é isso que está me fazendo a confusão. Mas ele se refere sempre ao corpo macrocósmico causal, não ao sutil. Então, a confusão aqui para mim é quando Ishvara se identifica com os corpos sutis, entendeu? Porque esse universo, em sua condição potencial, muitas vezes referido como the Golden Egg, ele se refere mais ao corpo macrocósmico, mas de repente é o corpo macrocósmico sutil. Nos encontros de quinta, essa mesma questão pegou, né, uma vez, com Ishvara identificado com tudo. Mas eu acho que tem uma relação com a coisa por exemplo, o artista e sua obra, né, a associação nesse sentido. Ele é, de certa forma, o tecido de toda a criação. Todas essas expressões, essas frases, elas já são questionáveis porque a gente parte do princípio que Ishvara não é uma entidade com karma, não é uma entidade que possui
né, nenhum senso de karma, de dharma, de identificação, não é um indivíduo, né? Aí a gente vem e diz Ishvara, identificado, isso tudo são definições do ponto de vista do Jiva. A gente tem que imaginar que Ishvara, né, é a consciência sob o efeito de Maya que aparece como o universo, a totalidade, né? Então a gente diz Ishvara identificado com a totalidade é Jagata, que a gente chama de Jagata, mas são definições do ponto de vista do Jiva, né? A gente diz Ishvara é Jagata no momento que a gente, né, pressupõe que Ishvara, a consciência através de Ishvara, esteja identificada com a totalidade. Quando Ishvara é simplesmente identificada com inteligência e conhecimento, né, a gente chama de Sattva, né? A gente chama de potencial, né, conhecimento puro, etc. Então são todas definições. Se ambos, o Jiva e Ishvara, alguém ia dizer alguma coisa? Não. Ovo dourado a gente não podia chamar de óvulo dourado, ou embrião dourado, para facilitar um pouco? Sim. O embrião dourado. Eu gosto, faz sentido. O ovo dourado, o embrião dourado, o óvulo. O óvulo é bacana. Você leu isso em alguma parte? Ou você simplesmente teve essa... Eu tinha visto essa tradução em algum lugar. Então legal. Então faz sentido. Não é que é um insight do Samvidi, mas ele já viu isso em alguns textos, né? Então é importante vocês que leem muito desses textos contribuírem, você e o Gustavo. Muitos textos sânscritos, né? Traduzidos do sânscrito. Se ambos, Jiva e Ishvara, nascem do corpo sutil, qual é a diferença? Ishvara é a consciência identificada com o todo. A consciência original pura não se identifica com coisa alguma, mas através de um mídio, de um veículo chamado Ishvara, ela aparece como identificada com o todo. Aí é chamado de Ishvara. Quando a consciência, né, anda sob o efeito de Maya, se identifica com o corpo sutil, aí ela se torna eu, o Jiva, que em realidade, em minha essência, né, sou Brahman. Taijasa é apresentado como um indivíduo porque só tem conhecimento do seu corpo sutil. Então, o conhecimento que nós temos, até mesmo do ponto de vista do Vishwa, né, o Jiva em seu estado de vigília, a gente tem conhecimento daquilo que a gente sabe e daquilo que a gente não sabe. A gente jamais tem a capacidade de saber o que os outros exatamente sentem, sabem, pensam. A gente não tem a capacidade de entrar na mente de ninguém, né? Então isso é impossível. Os gurus que dizem que irão, né, eles são oportunistas, né? Eles estão querendo vender uma certa imagem para impressionar as pessoas. Então, o Taijasa é aquele que projeta a sua realidade subjetiva, ele brilha o conteúdo de suas próprias vasanas, porque ele só tem conhecimento de suas próprias experiências, daquilo que existe no seu corpo sutil. Ishvara vê todos os corpos sutis como ele mesmo. De novo, Ishvara vê quanta concessão, né, quanta dificuldade linguística. Ishvara vê todos os corpos sutis como ele mesmo. Teijasas estão identificados apenas consigo mesmo. Então, Ishvara, quando nós pressupomos que Ishvara, ele sendo a totalidade de todos os corpos manifestos, tanto os sencientes como os inertes, né? Então, Ishvara é como se Ishvara se visse como a totalidade. Mas tudo isso são projeções, né, nossas, facilitadas, né, pelas revelações das Escrituras, porque o problema maior nosso é a limitação da língua, né, do utilísio da língua. Ishvara são todos os corpos sutis, portanto, ele é essa identificação, ele se vê em tudo, né? Taijasas são identificados apenas com seus próprios corpos, né? Eles veem as diferenças. Então a gente vê que Ishvara é uno, no sentido que Ishvara, né, é o oceano, ele não é composto por partes, ele é a totalidade do universo. E o Jiva são as ondas que se sentem
diferentes uma das outras, né? Identificadas, separadas uma das outras. Para proporcionar aos jivas individuais objetos de prazer e tornar os seus corpos aptos para o desfrute, né? Para proporcionar aos jivas individuais os objetos de prazeres e dores, né? A gente ali falou os objetos de prazer, e tornar seus corpos aptos para o desfrute, né, do campo, a consciência, como Ishvara, faz com que cada um dos elementos sutis, né, cada um dos 5 elementos sutis, compartilhe uma parte de cada um dos outros elementos sutis. Aí começa o processo de grossificação dos elementos primários da matriz a produzir as outras essas combinações, porque esses elementos eles existem em sua constituição pura somente no corpo sutil, né? De modo a grossificar, eles precisam de se compartilhar, se compor, eles dividem, eles mantêm a metade, né, de sua propriedade, né? O fogo, ele mantém a metade, aí da outra metade ele recebe, ele acomoda 12,5%, né, dos outros 4 elementos. É isso mesmo. Aí isso produz né, eu sou 50% eu mesmo e o outro 50% meu é uma compartilhar dos outros 4 elementos, né? Então aí que a gente chama, agora eu vi o fogo, a gente pensa que o fogo está sozinho na história. Não, ele é 50% fogo e o resto um oitavo dele, né, foram compartilhados. Para proporcionar aos jivas individuais objetos de prazer, por que a gente fala sempre em objetos de prazer? Porque todos nós, a gente interage com o mundo, né, com o objetivo de desfrutar prazer, satisfação, alegria, né? A gente quer ser feliz aqui. Ninguém acorda de manhã cedo dizendo assim, hoje eu quero ver um dia maravilhoso, eu quero sofrer tanto, né? Não, a gente nunca pensa nesse tema. Toda ação nossa tem como objetivo a felicidade, a satisfação, a remoção dessa sensação de inadequação, insuficiência, pequenez, etc, etc. Então, todo jiva ele quer ser um enjoyer, um desfrutador, um curtidor, né? Para proporcionar aos jivas individuais esses objetos de prazer e tornar os seus corpos aptos para o desfrute, né? A curtição, né? A felicidade, a satisfação, a consciência como Ishvara, né, é o cozinheiro cósmico, ele faz com que cada um dos 5 elementos sutis compartilhe uma metade, né, uma outra metade e divida entre os outros, né? Esse Ishvara, o cozinheiro cósmico, prepara a sopa cósmica misturando os elementos em várias combinações. Consciência mais os corpos causal e sutil não é suficiente para a experiência, a qual requer elementos materiais e um corpo denso, né? Isso é importante a gente compreender, porque o jiva só é uma entidade experienciadora quando associado ao corpo físico, né? Sem o corpo físico, ele não é uma entidade experienciadora, muito embora, em seu aspecto taijasa, ele experiencie o conteúdo de suas impressões mentais e emocionais, né? Quando a gente sonha, nós estamos experienciando as nossas vasanas, né? Mas, no sentido prático da palavra, o jiva se torna um enjoyer, né? Aquele que vai continuamente, né, acumulando prazeres e prazeres e prazeres, somente, né, através da interação com o campo. Aqui, como o Taijasa, ele não acumula novos punhas, ele esgota punhas, né? Então, se nós temos punhas, a gente pode ter sonhos maravilhosos, a gente pode deixar o corpo e experimentar essa condição, né,
numa dessas locas celestiais, de ficar curtindo, desfrutando, né, esgotando Punya Karma. Então, a consciência mais os corpos causais e sutis, né? A consciência com o corpo causal e sutil significa o quê? O corpo físico se foi, né? Ou eu estou em sono profundo, onde meu corpo físico desaparece, né? Então, a consciência com dois corpos, ela não constitui aquilo que nós chamamos de jiva, entidade experienciadora. Okay? Consciência mais os corpos causal e sutil não é suficiente para que a experiência ocorra, o qual requer os elementos materiais de um corpo denso e um campo físico denso. Os órgãos dos sentidos que estão no corpo sutil, sem os instrumentos dos sentidos físicos e o mundo material dos objetos. Então imagina, nós temos os órgãos dos sentidos, nós já definimos e determinamos que pertence ao nosso corpo sutil. O corpo sutil sobrevive à decomposição, à morte do corpo físico, né? Ele leva consigo os ares vitais, os órgãos sensoriais, os órgãos de ação, né? o intelecto, o ego, a mente, tudo isso, né? Pertence a isso aqui. Mas esses órgãos dos sentidos que estão no corpo sutil, sem os instrumentos do sentido e sem o campo físico material, são inúteis para uma experiência objetiva. O conhecimento, o crescimento, o desenvolvimento. Lembra que tudo isso precisa ser densificado, grossificado, de tal modo que a gente possa ter um campo dharmico, um campo de interação bem estruturado, que nós possamos trabalhar os nossos karmas. Qual é o propósito do campo projetado, Jagata? É propiciar ao indivíduo Jiva uma plataforma na qual ele possa amadurecer, crescer, aprender, desenvolver, né, a mente, refinar a mente, né? Tudo isso, né, com o propósito de remover essa ignorância primordial que é imposta por Maya, é a natureza de Maya, é um fator inevitável que só pode ser removida gradualmente através de nossos esforços espirituais. Essa é uma pergunta que eu fiz a diversos gurus antes de eu conhecer o Vedanta, porque tem tanta conversa esotérica que diz, ok, você trabalha, você está crescendo espiritualmente aqui, mas existem essas locas, né, onde você pode crescer ainda mais rapidamente. Já viram falar mais ou menos disso? No mundo esotérico, né? Existem satsangs altíssimos aqui e ali, onde as pessoas, né, você vai receber darshan e crescer, isso e aquilo. Você pode se iluminar a partir de uma dessas locas? Não. Eu perguntava isso a diversos gurus do Neo-Advaita e a maioria deles honestamente dizia que não sei. Aí eu perguntei, a primeira oportunidade, o primeiro encontro pessoal com o Ramji, eu perguntei a ele, aí ele falou, não, a gente só pode crescer aqui, né? A gente só pode crescer em associação, a consciência, associação com três corpos e com o campo, né, físico-material, no qual a gente possa, né, interagir, né, e começar a crescer. Crescer significa gradualmente remover essa ignorância chamada Maya, né, e desenvolver a sabedoria Sattva, né, Ishvara, conhecimento de Ishvara. Uma vez que a criação chega a seu estágio sutil, Ishvara tem que criar elementos grosseiros a partir dos elementos sutis e modelar um corpo físico grosseiro, denso, para que os jivas possam desenvolver, trabalhar, resolver os seus karmas, né? Então a gente chega aqui com diversos casos, situações, sentimentos, desejos e medos, coisas para resolver. A gente precisa primeiro de um médium, né, de um medium, de um veículo que nos permita interagir com o campo. Então, como é que Ishvara produz isso? Ele produz o campo primeiro, e a partir do campo ele vai desenvolvendo os órgãos sensoriais, os órgãos de ação. Aí os jivas, ele vai desenvolvendo jivas sempre mais sofisticados, inteligentes, até que o jiva humano apareça. Aí
a gente tem as leis kármicas que operam, né, em referência somente aos jivas humanos. Os outros jivas, eles não incorrem em karma, porque o karma vai todo para Ishvara, ou em outras palavras, não existe karma. Porque Ishvara não é uma entidade com quereres e não quereres, com gostos e desgostos. Ishvara não é operado por vasanas. Tudo isso a gente tem que, de novo, rever esses, porque Ishvara não tem desejo de projetar, porque Ishvara não tem gostos e desgostos, desejos e aversões. A gente não sabe o porquê da projeção de Maya, né? E modelar um corpo físico para que os jivas possam trabalhar os seus karmas. O corpo físico é um guichê. O que coisa é um guichê? Um balcão. Um balcão? Tipo o balcão de recepcionista. Ah, um recepcionista? Um corpo físico é um guichê. Como é que diz isso em inglês? É um counter? É estranho esse guichê. É counter? É? O corpo físico é um counter. The physical body is a counter through which the jiva. Ok, então é uma expressão do Gêmeo. O Gêmeo tem umas expressões muito do interior lá, às vezes. Você vai numa repartição pública, você atende no balcão, as ações com O corpo físico é um campo de ações, né? É um campo de interações, estímulo-resposta, no qual o jiva transaciona, né, seus negócios com o mundo, as suas situações, né? Meus assuntos, meus problemas, meus desejos. Ele fez uma analogia legal. Qual? Eu já li que o corpo físico, me permita, né? É como se fosse um balcão de loja. E todas as transações são feitas naquele balcão. Ele é apenas um balcão, ele é inerte. E o corpo sutil é o que compra mercadoria, que é baixa, fez a experiência e tal. E ele ali vai evoluindo. Não, essa é uma boa. Se você coloca. Exatamente é essa do James, né? Eu acho que é isso que eu queria dizer. O corpo, a gente pode ver o campo Dharma como uma loja, como um balcão, ou a gente pode ver simplesmente como o campo dármico, o campo de interação, né? onde o universo é completamente, né, grossificado e projetado e pronto, a estrutura, com todas as leis. Não, ali é tudo à nossa disposição. Aí o que a gente precisa fazer é o exercício do nosso livre-arbítrio. E aí a gente vê o que acontece. Ishvara é pura sattva, né? Aquele conceito de Ishvara é pura fase. É conhecimento, jnana. Ishvara é o conhecimento de sua plenitude. Como é que a gente infere que Ishvara é conhecimento, inteligência pura? Quem é que pode responder isso? Porque o universo é inteligência pura. A natureza de Ishvara é inteligência. Então se encontra inteligência no universo inteiro. É por isso que tudo é disponível para o conhecimento. Exatamente. Então, a gente tem que pensar Gustavo agora de modo diverso, né? A gente vai ter que criar um grupo de estudo para o Gustavo nas quartas-feiras. Legal, Gustavo. Então, a gente infere que Ishvara é inteligência pura, né? Porque ele é a causa, né, de um universo desenhado, projetado, estruturado de forma inteligente, entendeu? Feito de conhecimento puro. Então a gente infere que Ishvara, né, é a fonte original de conhecimento e inteligência. Em outras palavras, Ishvara é pura sattva. É pura jnana. Ishvara é sattva pura, é jnana, o conhecimento de sua plenitude, de modo que desfruta de si mesmo sem o auxílio dos órgãos dos sentidos. Ishvara é esse conhecimento que é emprestado ao mundo e aos jivas, né? De modo que o jiva ele possa, né,
exercer sua faculdade inteligente, intelectual, de discriminação, determinação, tudo isso é a partir de Ishvara. Ishvara, através da sua inteligência, ele constrói o Dharma Feed, constrói os jivas, ele propicia jiva, né, essa capacidade inteligente e discriminativa. Então, essa sátiva nossa, de onde é que ela é originada? Ishvara como a causa inteligente, causa conhecimento puro, sátiva pura, tudo isso vem de Ishvara, né? Esse aspecto satívico do universo manifesto. Jivas sob o efeito de avidya, oh não, avidya de novo. A gente começa a compreender que nós somos, né, originados de pura sátiva, né, esse aspecto, né, maravilhoso de Ishvara. Aí eles brincam, eles trazem o Maya de novo, dizendo que o Maya vai melar tudo de novo. Jivas sob o feitiço de Maya, de avidya, eles curtem e sofrem intermitentemente devido à presença de rajas e tamas. De novo, eu tenho esse problema eu vou ter que falar com algum swami importante sobre isso, né? Por que os nossos os corpos sutis, né, são tão condicionados por rajas e tamas? Por que não haver um corpo sutil com 30%, 40% mais sátiva, ou 50% menos rajas e tamas, né? De repente nós estaríamos tudo por aí assim, em bliss, né? Ninguém queria fazer nada, aí Ishvara diz, uma criação assim é impossível, deixa eu modificar aqui essa sopa cósmica e começar a introduzir esse ingrediente, rajas e tamas, senão ninguém faz nada, cara, todo mundo fica ali em bliss, né? A gente precisa de um raja. Tudo isso aqui depende da ignorância. A gente tem que considerar isso, né? Isso aqui é uma máquina de vasanas. Vasanas, desejos e ações retroalimentadas. Se todo mundo se tornasse um Yoni, esse universo, puf. Por quê? No filme Matrix, né, tem até uma conversa que eles fizeram um mundo perfeito, só que ele colapsou, né? Né? Não deu certo. Não deu certo. A Terra fez perfeito, não deu certo, não. Se fala das civilizações que deixaram de existir, era uma condição muito satívica, aí vai também trazendo muito desenvolvimento tecnológico. Sim. E tem essa coisa da manipulação do campo, né? Você começa a brincar de Deus. Brincar de Deus, Existe essa noção que é compartilhada por diversos cientistas, alguns deles muito famosos, como aquele que era... Como é que é o nome? Stephen Hawking. Ele disse que ele é inclinado a acreditar que todas as civilizações evoluídas, né, tecnologicamente, elas se autodestroem. Porque a gente vai desenvolvendo as tecnologia que vão facilitando, né, a nossa desfrutar, a nossa curtir, né, os confortos, etc. Mas a gente não tendo a visão completa da situação, a gente nunca sabe os resultados a médio e longo prazo de nossos desenvolvimentos tecnológicos, etc. Aí ele diz que a maioria dessas civilizações, elas se autodestroem antes de começarem a ser capazes de fazerem space travel, né? A viagem entre o espaço, tempo, etc. Ele diz que é uma tecnologia à disposição, mas antes de a gente desenvolver isso, a gente quase que inevitavelmente a gente destrói o nosso meio ambiente. Ele fala, é por isso que a gente não vê esses extraterrestres visitando a gente. Eles acham que não vale a pena. Ou de repente eles se destruíram também, né? Mas, de novo, por que tanto rajas, entamas e Ishvara? Eu tenho essa reclamação. Eu não sou um tipo reclamão, né? Mas ultimamente eu me pego dizendo, porra, Ishvara, pouco mais, tanto trabalho para desenvolver, mas aí eu tenho que, né, lembrar que sem rajas e tamas ninguém se levanta da cama de manhã cedo.
Sem rajas, sem desejo, sem a ignorância que diz, eu tenho que ir fazer acontecer isso, conquistar, eu tenho que me melhorar, me completar, etc. Todas essas noções que nos permitem o melhoramento individual, o crescimento espiritual, a maturidade espiritual, a sabedoria espiritual e a libertação, no final das contas, né? O verdadeiro desfrute é possível se o corpo sutil de um indivíduo for predominantemente satívico e firmemente integrado no autoconhecimento. Mas os jivas, sob o efeito de avidya, devido a essa presença excessiva de rajas e tamas, eles acabam sofrendo mais do que curtindo, né? Como a gente sabe, né? Por quê? Porque é difícil, né? Sucesso é muito difícil, né? A gente, we can't always get what we want. Todo mundo, né? Se a gente tivesse o poder, assim, não, eu quero realmente ser capaz de realizar todos os meus desejos, haver tudo aquilo que eu desejo, mas isso é uma impossibilidade. Existem leis, entre elas a lei de escassez. Eu brinco muito com a minha esposa, né? E com qualquer pessoa, porque os nossos desejos, essa força propulsória, né, que faz com que a gente se mova constantemente, né, que emotes, né, nossas vidas, que move as nossas vidas, etc. E a gente fica projetando essas coisas que a gente quer para depois correr atrás, realizar aquele desejo e ter um momentinho de satisfação, de prazer, etc, etc. Então eu digo para minha esposa, por que você não cria desejos que sejam muito fáceis de ser realizados? Deseja aquilo que você já tem. Então, os nossos gostos e desgostos, e do outro lado, né, porque algumas personalidades são mais fundadas no eu não gosto. É o que eu quero e o que eu não quero. Algumas pessoas eu não quero, não. Algumas pessoas eu quero. São dois aspectos da nossa personalidade, e algumas pessoas são mais negativas e outras são mais positivas. Umas querem, né, conquistar tudo, outras querem dizer não. Então, se a gente tem uma personalidade rajasa que quer coisa, é melhor que a gente não queira ser um bilionário, porque é um sofrimento enorme querer ser bilionário. É tão difícil, existe tanta concorrência, tanta competição, né? Eu quero a mulher mais bonita do planeta. Putz, grila minha. Todo mundo gostaria de ter um marido, o homem mais bonito e a mulher mais bonita do planeta, né? Nem todos são assim tão sortudos como a Rutinha e o Donizete, né, que encontraram as pessoas mais bonitas de Joanópolis, né, na idade jovem, né? Ai, não põe nas histórias. Né? Então, essa história de não, eu não gosto disso, eu não gosto, nós seríamos muito mais felizes se a gente determinasse eu gosto de tudo. Eu gosto de tudo. Né? O que me faz sofrer é não haver aquilo que eu quero e haver aquilo que eu não quero. Então é melhor que eu queira aquilo que eu já tenho, ou aquilo que é fácil de ser obtido, né? E que eu simplesmente goste de tudo, eu aceite tudo, né? Com atitude, não, tudo é uma graça, tudo é um prasad, tudo é um presente, etc, etc. O verdadeiro desfrute somente é possível se o corpo sutil do indivíduo for satívico e firmemente, né, consolidado, né, nesse autoconhecimento, né, esse conhecimento firmemente integrado, etc. Então, por quê? Por que esse autoconhecimento representa a resolução, né, dessa problemática, né? O desfrute, a joia, a alegria somente é possível através do autoconhecimento. Por quê? Felipe, você que tira onda. Professor, e aí, cara, diz aí pra mim, Felipe. É porque só o ser que tem a plenitude, né? É a fonte de toda a plenitude. Sim,
Porque o autoconhecimento, como o Felipe está dizendo, né, ele é a realização da minha natureza plena, né, e livre da necessidade de coisas como meio de me completar. Né? Eu não preciso de estar preocupado em haver ou de evitar, porque nada pode ser adicionado ou subtraído de mim, porque eu sou o substrato, eu sou a luz, a consciência. Né? Então, esse conhecimento, ele permite ao Jiva viver sem essa agonia constante de que o que eu preciso, o que eu quero e o que eu não quero, eu tenho que ralar para obter o que eu quero e evitar o que eu não quero. Né? Essa é uma constante do Jiva, sob efeito de Maya. Então, quando essas energias de desejos, né, a gente for analisar a natureza de desejos, a gente vê que desejos e aversões são as causas, né, do sofrimento. E a gente tenta resolver os desejos e aversões através da interação. Né? Eu vou correr atrás, eu vou evitar o que eu não quero e vou obter o que eu quero. Não seria muito mais fácil, aí é que nasce a ideia do yoga, do yogi, não seria muito mais fácil ficar quietinho e remover os desejos na sua mente? Né? Mas qual é a dificuldade? É que mesmo que você desenvolva uma mente quieta, silenciosa, sem os desejos aqui aparecendo por um período de tempo durante o qual você ali é firme na sua sadhana, né? Você não está realmente abordando a causa, a raiz do desejo, que é aqui no corpo causal. Tá? Você pode manipular o campo aqui, né? Como a maioria, como quase todos os sansaris, não, eu vou correr atrás, vou obter, vou evitar, né? Ou você pode se tornar um yoga, um meditador, e assim, não, eu vou remover o desejo positivo e o desejo negativo, né? O desejo pelas coisas é o desejo positivo, né? E o desejo de evitar é um desejo negativo, né? Então eu vou remover o problema aqui, né? Me tornando um yogi, aquele que controla os pensamentos, até que a mente se torne vazia de pensamentos. Não existe nenhum pensamento, não existe nenhum desejo, não existe nenhum vritti, nenhuma modificação. O reflexo é lindo, maravilhoso, eu me sinto completo, pleno, livre de ansiedade e preocupação. Mas aqui nada foi alterado. Né? Porque para mim trabalhar aqui, eu preciso de conhecimento. O conhecimento desse sistema só é uma sadhana que não é meramente experiencial, de ação e resultado. Ação mental, de controle da mente, dos pensamentos, né, dos órgãos sensoriais, etc. Não, aqui você precisa de conhecimento védico, entendeu? E só depois de muito tempo que você compreende que resolver o problema aqui não é suficiente, você precisa resolver aqui. Para resolver aqui a gente precisa do ensinamento completo. Então o autoconhecimento nos propicia, né, a resolução dessa problemática. O verso 26, dividindo cada elemento sutil em duas metades iguais, e novamente dividindo a outra metade em 4 partes iguais, Ishvara misturou os elementos sutis de forma que os elementos brutos, grossos, resultantes pudessem conter uma metade de suas naturezas originais e a outra metade 1/8 parte de cada um dos outros elementos. Não é? Esse é o processo de divisão e recomposição e composição. A divisão dos elementos é responsável pela diversidade dos objetos. Então, a diversidade dos objetos é não somente, né, uma composição dos elementos primários. Esses elementos primários eu li ou ouvi o James falar recentemente. Quando a gente fala de elementos primários, ele disse que se referem mais né, diretamente, né, esses elementos primários, o Pramana, são ideias, são noções na mente de Ishvara, entendeu? Ele existe aqui, porque quando ele chega aqui, ele já é um alloy, é um blend, é uma composição física material, né? Mas aqui eles existem como ideias, noções, tamatras, entendeu? Muito, extremamente sutil. Então, quando eles grossificam, eles não somente grossificam como espaço, ar,
mas com a composição de todos os outros elementos físicos, químicos, né, que existem, né, que vão se misturando, e no final a gente tem esse universo composto por uma infinidade de elementos. Todos os objetos grosseiros são ligas ou uma mistura de substâncias diferentes. Os nomes são baseados na porção dominante da mistura, né? Você já pensou que não existe nada nesse universo manifesto que seja puro? Isso é um fato. Não existe álcool puro, não existe ouro puro. Eu, quando estudava engenharia, a matéria que eu me apaixonei mais de tudo foi metalurgia, né? Mas já era tarde para mudar. E metalurgia, eu fiquei encantado, eu era ótimo estudante de metalurgia. Eu fiquei encantado com o fato que não existe nenhum elemento físico que seja puro. Existe sempre inclusões dos outros, né? Porque é um coquetel, é uma mistura em que nada existe em sua propriedade original, né? Tudo é uma inclusão aí, né? E quanto a maior parte daquilo que a gente encontra no mundo é uma inclusão de uma infinidade de elementos, cada um deles com propriedades diferentes, né? Os nomes desses produtos, né? desses corpos, dessas ligas, são baseados na porção dominante dessa mistura, desse coquetel, né? Elementos sutis permanecem independentes, os tamatras, os elementos sutis permanecem independentes, né? Apenas a parte tamásica dos elementos sutis se densifica. Então isso é importante compreender também, que os elementos sutis, eles se dividem e se combinam com as outras, né, as outras proporções, com os outros, de modo a grossificar. Mas aí as escrituras dizem, mas apenas a parte tamásica deles grossifica. Né? Porque a parte sutil, ela permanece sutil, entendeu? Permeando o elemento grossificado. Apenas a parte tamásica dos elementos sutis se densifica. Rajas e sattvas são usadas para o corpo sutil, tamas para o corpo denso. Então, o aspecto tamásico de cada um desses elementos é o que se grossifica. Como a gente sabe, o universo material, né, ele é uma função de tamas, Ishvara, né? Quando ele começa a se associar, né, ou brilhar, ou se desenvolver a partir de tamas, ele vai grossificando, densificando, né, até produzir todos os objetos densos materiais. Rajas e sattvas são usados para o corpo sutil. Isso do ponto de vista do Jiva, né? Rajas e sattvas são, né, são utilizados aqui para o corpo sutil, né? Nós somos o corpo sutil, né? A gente não tem modo, eu não tenho modo de abraçar o meu corpo sutil, não tenho modo de beijar o meu corpo sutil, de tocar o meu corpo sutil, porque ele é sutil, ele permeia o meu corpo físico, né? Ele vivifica meu corpo físico, né? De modo a produzir esse corpo físico, eu preciso grossificar o aspecto tamásico desses elementos, entendeu? De tal modo a produzir esse corpo físico denso, tangível, né? Rajas e sattvas são usadas para esse corpo sutil, essa inteligência nossa. Tamas, ela grossifica para produzir o nosso corpo físico material. O verso 28. A partir desses elementos compostos surgiu o ovo cósmico e dele evoluíram todos, a partir desses elementos sutis, né? Desses elementos compostos surgiu o ovo cósmico. Deixa eu ler primeiro para ver se a gente entende. A partir desses elementos compostos surgiu o ovo cósmico e dele evoluíram todos os mundos, os objetos da experiência e os corpos nos quais a experiência ocorre. Ok, então vamos devagar com esse aqui. A partir desses elementos, né, na medida que eles vão se
se dividindo, né? se compondo, surgiu esse universo cósmico, né? Esse universo embrionário, como disse Samvidya, né? Com potencial de tudo, né? Existe lá o mundo, o cosmos. E deles evoluíram todos os mundos, né? Então, não somente esse mundo físico-material, mas todos os outros mundos, as outras locas, né? Sutis, né? Esses outros mundos são ordens de realidades não físicas, né? Mas são ordens de realidades mentais e emocionais, sutis. A partir desses elementos compostos surgiu o ovo cósmico e dele evoluíram todos os mundos. Evoluíram também os objetos, né, da experiência e os corpos através dos quais a experiência ocorre. Como nós já determinamos, né, o Ishvara, ele precisa de corpos específicos para lidar com locas, né, específicas, até mesmo, né, do ponto de vista do jiva humano, ele precisa de 3 veículos, 3 corpos diferentes para experimentar os 3 estados do jiva humano, né? Quando Hiranyagarbha se identifica, né, com a totalidade dos corpos densos, ele é conhecido como Vaishvanara. Como é que a gente diz isso? Vaishvanara. Vaishvanara. Vaishvanara é o universo manifesto. Okay? Quando, né, esse Hiranyagarbha, qual era a definição do Hiranyagarbha antes? É o É o Ishvara identificado com o corpo sutil de todos os jivas, né, da totalidade. Quando ele se identifica com a totalidade dos corpos densos, ele é conhecido como Vaishvanara. Quando Taijasa se identifica com os corpos densos de animais, homens ou deuses, ele é conhecido como Vishwa. É um corpo sutil do individual, né? Quando ele se identifica com o corpo físico, né? Quando a gente acorda, imediatamente a gente lembra que nós somos uma entidade física. Aí, imediatamente nós somos conhecidos como Vishwa. É como se fosse o corpo físico macrocósmico, Vaishvanara, e o Vishwa, o Jiva, Sim. no estado de vigília. No estádio de vigília. vigília. O Mandukya fala que é Vaishvanara Jiva também, o Jiva no estado de vigília. Sim. O ovo cósmico significa que a criação material, aparece em uma forma elíptica, né? Os cientistas nos dias de hoje estão chegando a essa mesma conclusão, de que o universo manifesto ele possui uma forma elíptica. Nasce de um buraco negro, né? Aí a gente já vai começar a entrar em outros conceitos, né, modernos da física. Nascem de um buraco negro, ou um tamas macrocósmico. Então, um tama macrocósmico é uma como se diz? Massa de matéria. É uma dominância, né, densa de matéria tamásica pura, na qual não existe nenhuma reflexividade, né? Então, a matéria ela absorve a consciência, a luz. A gente sabe que esse copo não é senciente porque a tamas absorve a consciência, a inteligência, né? E não produz senciência. Então, a nível macrocósmico, é dito que o tamas macrocósmico, o mesmo tamas que em associação com a consciência produz o universo, ele tem a capacidade de recolher o universo. Esse tamas macrocósmico é o aspecto mais denso de Maya, né, que não somente projeta o universo físico, mas, né, recolhe o universo físico. Ele, em associação, James ultimamente, ou talvez outros swamis também, fizeram essa referência com o black hole, né, o buraco negro.
Esse ovo cósmico significa que a criação material aparece de uma forma elíptica, ele nasce de um buraco negro, o tamas macrocosmo, o aspecto mais denso da matéria. É tão denso que nem a luz consegue escapar dele, ele absorve a luz sem nenhum reflexo, aí, entendeu? Não existe reflexo, então é darkness, escuridão total, nada é refletido, né? Nem mesmo a luz consegue escapar desse buraco negro, no qual existem 14 campos de experiência. Aí a gente começa a andar no nível esotérico, a hate it, não, mas... A gente explorou o que eram esses 14 campos de experiência. Um dia eles fazem um chart que é somatória das 3 runas, o Jiva eterno, conformando 2 corpos. Na verdade, ele fala de 14 campos de experiência com a interação entre diferentes jivas. Então, a interação entre corpos causais, corpos sutis e os elementos que vão conformando tudo soma 14. Comunicação, né? O James ele tem a tendência de desmistificar quando ele entra no esoterismo. Ele apresenta do ponto de vista prático em referência ao Jiva. Vamos ver o que esse texto aqui ele foi mantido muito com base aos comentários, né, os desdobramentos de Swami Paramarthananda. James diz que ele tentou manter o máximo possível uma compilação, né, baseada nas exposições do Paramarthananda. Vamos ver se tem alguma coisa aqui que possa ser mais, né, inerente ao Paramarthananda. Esses mundos são habitados por 3 tipos de seres sencientes, 3 tipos de Vishwas. Esses mundos são habitados por 3 tipos de jivas, Vishwas. Vishwa é o jiva no seu estado de vigília. Os mundos inferiores são habitados pelos Vishwas, agora me lembrei essa história, são habitados pelos Vishwas, né? A gente chama de inferiores, né? O gatinho, o cachorrinho da rotinha, etc., né? Os animais que não possuem o mérito, eles dizem mérito, né, kármico de um intelecto inteligente, etc., com livre-arbítrio, etc. Animais, plantas, etc. Os mundos inferiores são habitados por animais que têm pouco mérito ou punha. Os mundos superiores são habitados por Vishwas celestiais, são os deuses, né? Os devas, aqueles jivas, né, que permanecem nessas locas, desfrutando de uma conta kármica extremamente rica, né, cheio de créditos de punha, né? Então, esses mundos superiores são habitados por Vishwas celestes com muito mérito kármico. E os mundos médios são habitados por nós, os jivas humanos, que temos, né, um pouco de punha e um pouco de papa. Então, somente nós, com um pouco de punha e um pouco de papa, né, para o benefício de nós, jivas humanos, esse campo, né, de ações foi criado de modo que a gente possa, né, trabalhar os nossos karmas. Então, esse serap, como é que se diz serap? Essa configuração parece, né, vista desse ponto de vista, como se o propósito fosse, né, o de gerar punha. Parece que é isso, né? Porque os seres inferiores não têm acesso a punha, eles não têm mérito kármicos. Os seres celestiais são aqueles que possuem tantos méritos de punha, né, que eles desfrutam dessas condições, mundos superiores. E esse mundo intermediário, o mundo de nós, jivas humanos, né, são habitados pelos Vishwas, que têm algum punha e alguém karma, né? O karma é meritório. Sem querer. Qual a inferência que a gente pode usar dessas outras loucas que são existentes ou não? A inferência que a gente utiliza com base na nossa própria experiência do dia a dia é que durante o dia e durante a noite a gente experimenta todos esses diferentes níveis, né,
mentais e emocionais, e alguns deles são extremamente gratificantes, pacificantes, satisfatórios, né? Amorosos, né? Aqueles estados. Né? E muitas vezes a gente experimenta aquela agonia, aquela aflição, aquele medo, aquela ansiedade. Então, essas são essas variações de estados de experiência. Mas quando a gente fala sobre esses devas, esses deuses, os deuses, eles são entidades que estão nessas locas mais celestiais ou superiores, nas quais eles estão desfrutando os punha-karmas, mas eles estão desfrutando subjetivamente porque eles não estão associados a um corpo físico. Então, qual é o paralelo que a gente pode traçar? Nós, como jivas, ainda associados a um corpo físico, a gente também experimenta esses estados em associação com o corpo físico, entendeu? E a gente pode, né, compreender essa associação tanto no estado de vigília como no estado dos sonhos. A gente pode ter sonhos maravilhosos, a gente pode ter pesadelos horríveis, né? A gente pode ter um dia que a gente sente, eu estou surfando em Sattva, né? Vejo o mundo maravilhoso, eu me sinto completo, eu sou uma fonte de amor e de alegria, etc. Então, esses são os punhas que nós estamos desfrutando, nós somos a mesma experiência celestial, mas qual é a diferença? É uma experiência minha, subjetiva, mas em contraste com o campo dármico, né? Que eu acesso através do meu corpo físico, os órgãos de ação e de percepção, os sensoriais, né? Então eu estou interagindo com o campo e estou experimentando e desfrutando dos meus punhas e karmas e papas como Vishwa Jiva, né? Agora, como Taijasa, aquele que sonha, eu também experimento isso durante o sonho, ou um sonho maravilhoso celestial, ou um sonho que é um pesadelo, né? E essas entidades sem os corpos físicos, essas com muito punha, né? Porque existem as entidades sem um corpo físico, mas elas, em vez de possuírem uma conta kármica extremamente rica de punha, elas possuem muitos papas, né? Então, elas ocupam locas, e essas 14 dimensões, essas locas, esses universos também se referem muitas vezes a esses 7 locas celestiais e os 7 locas, como é que é o imposto de celestial? Infernais, entendeu? A ideia do céu e inferno, né? Mundos superiores e inferiores. E nós, na nossa experiência humana, tanto no estado de Vishwa como de Taijasa, a gente tem um gostinho, né? A gente tem como é que se diz? A gente consegue uma degustação do céu e céu e inferno, a gente degusta, né, o céu interno em nossas experiências. Quem que já não... Eu passei por sofrimentos incríveis. Teve momentos na minha vida que eu realmente pensava, I want to check out, I want to go. É too much. É muita diversidade, é muito sofrimento, é muita dor, muita dificuldade, né? Eu estou quase para jogar a toalha e dizer chega, entendeu? Então, aqueles são momentos, né, de extrema dor, extrema angústia, extrema aflição e sofrimento, né? Então, isso é que significa uma loca inferior, entendeu? Então, nós experimentamos tudo isso enquanto associados ao nosso corpo físico. Esses 14 mundos aqui que ele está falando se refere aos 7 céus e 7 infernos. Eu fiz uma confusão. Em geral é isso que se refere a essas locas, né? Mas eu não sei o que o GM se referiu. Não, era outra coisa do livro. Então. Mas, Nagar, tem uma pergunta. Quando ele fala dos Vishwas celestiais, Vishwa implica em estar associado a um corpo físico, certo?
O Vishwa é sempre associado a um corpo porque aqui físico. ele usa Vishwas celestiais. Será que, então, a gente pode dizer assim, existem dimensões mesmo como locas, como lugares, assim, Onde é que está escrito Vishwa? Tem a ver com a pergunta do Gustavo de ontem, que Sim, ele fez sim. no intervalo. Que existem corpos como corpos físicos, embora sejam menos densos do que Sim. essa corporificação nossa. Mas existe uma corporificação. Não, isso tudo é simplesmente limitações linguísticas. É quase impossível escrever ou desdobrar esses ensinamentos com uma linguagem precisa, entendeu? Sem nenhuma margem de mal entendido, né? Então, esses mundos superiores são habitados por Vishwas celestes. O Vishwa é, por definição, o Jiva em seu estado de vigília, entendeu? E ele só é em estado de vigília quando ele é interagindo com o campo dármico, o campo físico material. Isso é que define o Jiva, entendeu? O Vishwa. Os celestiais, eles então podem interagir com o corpo físico macrocósmico sem estar associado a um corpo físico microcósmico? Sim. Poderia ser algo assim? Sim. Essa é uma pergunta que é minha também, permaneceu na minha mente, aquilo que eu obtive falando com James, é que nesses locas celestiais, a alma, os devas, os indivíduos, essas almas, né, privadas de um corpo físico, eles experimentam os seus punhas, a sua subjetividade. Parece que eles estão experimentando um campo composto por uma infinidade de jiva, mas tudo isso existe na mente dele. Essas pessoas que fazem essas viagens, né, dimensionais, né, astrais, elas veem isso e aquilo. Então, parece que existe uma infinidade, né, de outros jivas lá, mas tudo isso ocorre na mente dessa entidade, do mesmo modo que o sonho nosso no meio da noite é somente uma projeção de nossa mente, mas a gente vê um universo de pessoas e tantos outros objetos. Também assim é na realidade aparente do estado de vigília, tudo só está ocorrendo na mente, embora a gente está falando do Vyavaharika Satya sendo percebido. A diferença é que no estado de vigília nós estamos lidando com duas ordens de realidade, a realidade projetada por Maheshwara e a minha realidade subjetiva, o modo que eu interpreto, né, essa projeção de Maya. Então são duas projeções, né? E a gente precisa da projeção de Maya de modo que eu possa sobrepor a minha subjetividade e interagir e crescer, aprender, né, etc. A gente precisa dessa realidade objetiva física, essa projeção de Ishvara, entendeu? Que do ponto de vista do Jiva é uma realidade, mas é uma realidade aparente. Do ponto de vista do Jiva, o meu sonho noturno não é uma realidade, entendeu? No senso que e não é ainda uma realidade ainda mais aparente, porque nada mais é do que uma projeção das memórias ou das impressões, né, que permaneceram resultantes da minha interação com a realidade objetiva criada por Ishvara, né? Então esse aqui é um sonho dentro de um sonho, a gente poderia dizer, né? Então, existe muito menos em realidade. No final das contas, tudo aqui é irreal, como a gente sabe, né? Esses lugares, esses locos, também é a projeção de um sonho, né? Essa é a analogia mais fácil, a gente considerar que no sonho a gente experimenta o que a gente quiser. A gente pode experimentar pessoas, lugares, situações, circunstâncias, né? A gente pode voar, a gente pode... Muitos indivíduos podem não projetar esses locos, por exemplo, porque não está nas vacinas deles. Sim, a gente pode, né, alguns indivíduos, de repente, eles vão desenvolvendo um corpo causal, né, tão puro, né, tão firmemente, né, resolvido, né, livre dessas vasanas, né, essas impressões, né. Naturalmente, todos nós temos impressões, nós somos movidos por essas impressões, essas vassas, essas tendências, essas predisposições de pensar, né? Mas um indivíduo altamente espiritualizado, né,
De repente ele vai ficar pensando, né? Rama, Krishna, Rama, né? Quais são as impressões que permanecem na mente do indivíduo? Ele vai sonhar com Rama e Krishna, né? Em meio da noite, né? Isso que a Rutinha falou tem a ver com o Videhamukta, talvez. Né? O moksha, o indivíduo com moksha que esgotou tanto esse corpo de vasanas, que ele não tem mais força de expressão, e ele nem no mundo subjetivo das lokas elevadas, ele está totalmente dissolvido. Essa é uma boa colocação. Videhamukta é aquele que é liberado até mesmo após a dissociação com seu corpo físico. Ele não é uma entidade experienciadora, porque ninguém é uma entidade experienciadora sem associação com o corpo físico. Mas ele dissociado do seu corpo físico, ele nem é mesmo um sonhador numa dessas locas, né? Isso é legal. O karma é meritório ou deletório, baseado em quão puro ou impuro o jiva se torna, né? O corpo sutil. O corpo sutil puro é um instrumento para a obtenção do objetivo mais elevado da vida, que é moksha. Os animais são tamásicos e não se preocupam porque eles não têm intelecto. Eles são aqueles que não se preocupam. Os jivas humanos são aqueles que se preocupam. Os seres celestiais são satívicos. Eles não possuem um corpo físico, né? Eles não precisam de tantos tamas. E não se preocupam porque eles estão curtindo, né, os seus punhas. Uma vez que estão desfrutando do seu bom karma. Os animais podem evoluir de modo ascendente, né? Os celestiais se tornarão jivas humanos. Esse é o problema dos devas, né, desses seres. Porque enquanto você estiver lá em cima, não tem mais como você crescer. Por quê? Porque você está numa condição que você não pode mais gerar ou produzir punha. A gente só produz punha e papa aqui embaixo. Quando a gente está lá em cima, é como se a gente recebesse uma herança de 5 milhões de dólares ou 10 milhões de dólares, aí eu vou ficar curtindo esse punha material, e eu, porque eu tenho dinheiro, eu jamais vou me preocupar em desenvolver a habilidade profissional de produzir mais punha material, né? Então, quando nós estamos nessas locas curtindo, né, como esses seres celestiais, só tem uma direção para a gente, não é subir, é descer. Né? Na medida que a nossa conta kármica vai se esvaziando, aí a gente diz que a gente tem que voltar, né? Os seres humanos podem evoluir para cima ou para baixo. Os celestiais se tornarão jivas humanos quando o ímpeto do seu bom karma se esgotar e os trouxer de volta à Terra, ao nosso universo físico manifesto objetivo, não realidades subjetivas, né? A realidade objetiva projetada pelos elementos. Os seres humanos podem evoluir para cima ou para baixo, dependendo da predominância de mérito e demérito que suas ações produzem. Preocupação, medo do que vai acontecer, é a natureza dos jivas humanos. Agora a criação está completa. Agora é que a gente vai começar o trabalho. Primeiro a gente estava, né, organizando o setup, né? Como se diz? A configuração. Agora a gente pode... É interessante que ele coloca os animais como quase que sem intelecto, né? O corpo sutil dele, só a mente ou o ego também, né? Se a gente for observar, alguns animais, eles possuem uma certa inteligência, né? Mas é muito rudimentar, né? Seria o ego bem? Alguns, né? Não, é mais a questão, o ego, eu não sei, ultimamente eu ouvi dizer que tem cachorro que vai ao psicólogo, né? Então, de repente, ele já tem até ego, né? Um senso de identidade que precisa ser... Quem está precisando de um psicólogo é o dono do cachorro. Mas é um psicólogo humano ou é um cachorro? Não, é um cachorro. Essa foi ótima. Psicólogo humano é um cachorro. Cachorro
Então, a inteligência desses animais a gente pode observar que é rudimentar, mas é uma inteligência, né, cujo intelecto é absolutamente incapaz de determinar a natureza, né, do universo, a natureza do campo. É por isso que não existem escrituras, né, para os cachorrinhos, os gatos, para as lagartixas, os crocodilos. Por quê? Porque o universo é um processo de demanda e supply. Essas escrituras, elas somente... Demanda e fornecimento. Suprir. Demanda e fornecimento. Essas escrituras foram reveladas para nós porque Ishvara desenvolveu essa inteligência, né? essa capacidade facultativa aos vivos humanos, e eles começaram a se fazer essas perguntas mais fundamentais. E é sempre assim, onde existe uma demanda, existe um supply. Tá? Aí imediatamente Ishvara começou a fornecer as respostas para as nossas próprias buscas, né, humanas, inquirições, etc. Então, até quando os cachorros e gatos não fizerem essas perguntas de Ishvara, Ishvara vai simplesmente deixar eles latindo, tossindo e patando, né? Alguns patam também. Do mesmo jeito que o ser humano evoluiu o intelecto, né, há milhares de anos, pode ser que o outro primata evolua também, tem um intelecto. Teoria da evolução. Quem sabe? Aí tem uma relação com a teoria da evolução, tem uma escala evolutiva da vida, né? Então, você pega uma bactéria, é um mecanismo humano, só estímulo e resposta. Mas aí você pega seres vivos mais complexos, dá pra gente entender por... existem os estudos de etologia, tá? Comportamento animal, que começa a ter um intelecto rudimentar ali se desenvolvendo. Os primatas têm um intelecto bastante arrojado se comparado com outros animais. Dizem que os delfins, né, eles são inteligentes, né? Outro animal que é da classe que nem é vertebrado, é um gastrópode, mas é bem inteligente, é o polvo. Sim. O polvo ele tem uma capacidade de discernimento do ambiente, de fazer escolhas e estratégias do ambiente dele, que é incrível. Então, quem sabe, né? Quem sabe no outro ciclo, né, nesse planeta, a gente volte aqui com uma outra configuração física. Porque Ishvara vai dizer, esse experimento desses jivas humanos não funcionou. Vamos tentar desenvolver a inteligência, né, nessas outras criaturas, né? Se não tivesse caído. Deus no livre. Se não tivesse caído. Numa configuração física diferente, mas superior aos jivas humanos. A configuração física muda, mas tem um intelecto desenvolvido. Na filosofia dizem que a gente está na quinta raça, e que na quinta raça é o desenvolvimento ainda da mente, que na próxima é o desenvolvimento do intelecto, que vai ser mais satírico mesmo. Sim. São as yugas, né, dentro da linguagem. Como diria o professor, é irrelevante o comentário que eu vou fazer agora, mas no caso de Amanda lá, tinha uma vaca lá que diz, alega, né, que se envolveu mas é irrelevante. É relevante, mas é muito provável que ele tenha querido, ele tenha voluto, tenha quisto. Quisto, quando você quer quisto. Ele tenha quisto apontar para o fato que a natureza de Lakshma é a consciência e que tudo é somente a consciência. E Lakshma era uma vaca que tanta sensibilidade que era uma devota de Ramana, né? Estava sempre junto. Ela era sempre com ele, existia essa conexão e como tudo, né? Uma vaquinha assim tão, né, sensitiva, né? Então essa é uma vaca especial, então é um bom símbolo do ser, né? Eles fizeram até mesmo o elefante Ganesh virar um símbolo do ser, por que não fazer uma vaquinha Lakshmi um símbolo do ser? Porque tem essa ideia dos animais, eles se sentirem pacíficos também, eles repousam, se sentem em paz numa energia satírica. Tem várias histórias de gurus que os animais se aproximam mais deles e tal. Sim, eles são muito sensíveis, os animais, né?
eles são muito naturais e muito sensíveis, da maioria dos seres humanos, né? Quando nós começamos a desenvolver a comunidade em Rajneeshpuram, no Oregon, aquela terra ali era uma terra desertificada devido ao utilício, né, de agricultura, monocultura por centenas de anos ou mais, né? Então, era um deserto e não existia nenhum ser vivo ali. Os caras compraram aquela terra por nada, disseram assim, ok, vamos transformar esse deserto num oásis. E na medida que foi se transformando, os animais começaram a voltar. E eles sentiam uma atração por aquela energia ali, que eles não tinham medo de nós, seres humanos. Eles vinham, passeavam, entendeu? Super bacana. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Thank you, Lord. Thank you, everybody. Obrigado a todos. Tem sido um prazer enorme, né, fazer esse estudo junto com vocês. Delicioso. Espero que seja tão delicioso para vocês como tem sido para mim.